Então, retomando o nosso estudo, né, depois de uma pequena pausa, um descanso, nós vamos começar a falar sobre o cianeto de hidrogênio ou o gás cianídrico. Ele é um gás extremamente volátil, onde as suas concentrações não precisam ser tão grandes e elas também são letais, certo? Ou seja, elas causam a morte à temperatura ambiente. Então, a temperatura, né, no caso, é em torno de 25 a 30 graus. O vapor é inflamável e extremamente explosível. Só recapitulando, olha, ele é um vapor. O que isso significa? Que na condição normal de temperatura e pressão, ele é líquido, certo? Só que quando ele chega na temperatura ambiente, ele já passa para o estado de gás, ou seja, então ele passa a ser um vapor. Então esse vapor, ele é inflamável, ou seja, ele vai pegar fogo e é potencialmente explosivo. Então ele pega fogo, ele pode causar, né, danos irreparáveis, ele explode. Ele tem um detalhe que é diferenciado do monóxido. Enquanto o monóxido não deixa a gente perceber a sua presença, o gás clorídrico a gente pode perceber. Por quê? Porque ele tem um cheiro diferenciado. O odor dele de amêndoa. Então, um odor um pouco adocicado. Então, a gente consegue perceber a sua presença pelo odor, dependendo da concentração que ele estiver também. Correto? E o limite de exposição, o que seria o limite de exposição máxima? Você pode trabalhar com esse produto, só que você tem uma quantidade máxima que você pode manusear, que é em torno de 10 ppm e por 8 horas de trabalho. Então, 8 horas diárias, você pode estar em contato com esse produto, desde que não ultrapasse uma concentração de 10 ppm. Márcia, mas o que são 10 ppm? Nada mais é do que uma referência que nós usamos um termo ppm, partes por milhão. É uma quantidade máxima que você tem de um determinado reagente em 1 milhão de partes do total. Vamos fazer uma forma mais clara. É como se eu pegasse, por exemplo, 10 litros dessa substância e colocasse em 1 milhão de litros de água. Ela estivesse dentro de 1 milhão de litros de água. Ou seja, se a gente for comparar pelas quantidades, é uma solução extremamente diluída. O que é isso? Você tem uma pequena quantidade do seu reagente, do seu produto, em uma grande quantidade de água. Então, ela vai ser uma diluição muito grande. Então, basta você ter uma quantidade muito pequena para que ele faça mal. Você só pode ficar exposto 8 horas por dia. Por quê? Porque ele é extremamente tóxico, tá certo? Essa unidade que nós usamos aqui, tá? ppm, ela é muito utilizada, né? Vocês que podem trabalhar na parte de análise, vocês vão perceber muito essa unidade quando trabalhar com substâncias que têm o quê? Baixas concentrações, ou seja, pequenas quantidades em um volume muito grande de material, tá? E aí a gente expressa dessa forma. Para não ficar números extremamente pequenos, a gente usa essa notação aqui, ppm, partes por milhão, tá? E aí nós temos a fórmula dele. Olha só, da mesma forma que nós temos o monóxido de carbono, nós temos aqui o ácido cianídrico, o gás cianídrico, tá? O cianeto de hidrogênio. Aqui nós temos a parte branca, seria o hidrogênio, o carbono, a parte negra, preto, e o nitrogênio, o azul. Então é como se fosse no espaço esse esquema aqui, correto? E o que seriam esses traços aqui? Voltando lá, recapitulando, são as ligações que acontecem entre os átomos, a interação entre eles. O hidrogênio interagindo com o carbono e o carbono interagindo com o nitrogênio. Ah, mas por que aqui tem 3 e aqui só 1? Porque precisa apenas de uma ligação entre o carbono e o hidrogênio. Mas são necessárias 3 ligações entre o carbono com o nitrogênio. É o que nós falamos o quê? Da estabilidade química. Eles são estáveis quando eles fazem essa ligação aqui. Nós chamamos, né, só relembrando, da teoria do octeto. Né, talvez muitos de vocês não vão relembrar, mas né, só para a gente recordar aqui, não tem né, tanta importância aqui, né, no nosso caso, mas para a gente ter uma noção do que seria essas ligações. Tá bom? E qual que é a aplicação desse gás cianídrico? Ele também tem a sua utilidade. Tá vendo como ele é importante no processo industrial? Ele é utilizado em fontes industriais de produção de cianeto, né? São utilizados em atividades de galvanoplastia, ou seja, você usa pilhas, telhas galvanizadas, né, como se fosse um revestimento, então você usa esse gás também para fazer fixação na produção, né, das próprias substâncias que usam na galvanoplastia.
A extração de ouro e prata. Então, para você fazer uma extração, retirar ouro e prata, muitas vezes você usa esse gás cianídrico, tá? Ele ajuda na remoção desses metais. Na têmpera de metais, ou seja, na constituição de alguns metais também, para você fazer algum revestimento em metal. Processo de fotografia, tá? Então, revelação, em alguns materiais de fotografia. A produção de alguns produtos orgânicos também, acrilonitrila, então na produção de alguns produtos orgânicos, acetonitrila e a gliconitrila. Tá? Também não vem ao caso aqui saber, mas o que é isso? Eu vou ter que saber esses nomes? Não, são alguns nomes que vocês possam vir, a ouvir para frente, lerem alguns livros. São produtos orgânicos utilizados em processos industriais, tá? Para alguma reação química, para a limpeza de algum material e etc. E também ele é muito utilizado na fabricação de pesticidas e fumigantes, tá bom? E nós temos o terceiro grupo. Qual que é o terceiro grupo? São os anestésicos. Os anestésicos também, propriamente diz, são aqueles que fazem o quê? A anestesia, causam aquele efeito anestésico, mesmo quando submetidos a quê? A exposições repetidas e a baixas concentrações. Então, essas substâncias também são bem agressivas, tá? Quando em contato direto e a baixas concentrações. Algumas delas também, além do efeito anestésico, você tem alguns problemas de rins e fígados também. Principalmente os hidrocarbonetos clorados. Ai, mas o que são esses hidrocarbonetos clorados? Hidrocarbonetos, vamos lembrar? Hidrocarbonetos são compostos orgânicos, aqueles formados por carbono e hidrogênio. E são clorados, ou seja, cloro ligado à sua estrutura. Qual que é a ação desses compostos, então, dessas substâncias no organismo do trabalhador ou da pessoa que está manuseando? Ela é depressiva, tá? Ela afeta o sistema nervoso e causam danos aos diversos órgãos. Na maioria, os solventes orgânicos, porque o que acontece? A pessoa vai trabalhar com esses solventes, inalam esses solventes e aí causa um efeito anestésico, ok? Quais são os principais? Aí nós temos uma gama de compostos. Nós temos o gás butano, que é o gás de cozinha, junto com o propano, C3H8, o tetracloreto de carbono, tá? O tricloroacético. Nós temos o benzeno, que volta de novo, tá? C6H6. Nós vamos relembrar a estrutura deles, mais à frente, nas aulas presenciais, nas atividades, tá? Os álcoois, o que seriam os álcoois? Uma série de compostos que tem a hidroxila, o grupo OH ligado à sua estrutura. Os aldeídos, que possuem esse grupo, as cetonas e o tetracloreto de eteno, ok? Então, são os principais solventes que causam o efeito anestésico, que vão causar o quê? Vão causar principalmente, vão ter uma ação depressiva, e vão atingir o quê? O sistema nervoso, tá? Nós temos o segundo grupo, que nós vamos falar das neblinas e das névoas, ou seja, são aqueles que têm o seu estado físico na forma líquida. Quais são essas principais substâncias? São as partículas produzidas pela condensação de vapores das substâncias na CNTP. Aí torna de novo a CNTP. O que é isso? Nas condições normais de temperatura e pressão, elas vão ser produzidas quando elas condensam. Então, ou seja, você aplica um jato de vapor e ela volta para o estado líquido. Isso que é o processo de condensação, tá? Então, você tem uma substância no estado de vapor e ela volta ao seu estado líquido, ela volta ao seu estado original. Em qual condição? CNTP, temperatura e pressão. Ou então, da própria dispersão mecânica de líquidos. O que é isso? Você tem um jato, vamos pensar aqui numa pistola de tinta, você aplica aquele jato e como se subisse aquele mar de poeira, desce aquela nuvem. Então, aquilo ali nada mais é as partículas extremamente pequenas de líquidos que dá aquela forma física aonde ela é aplicada. Ela pode ser uma suspensão gasosa, aonde você tem pequenas gotículas de líquidos geradas também por condensação, tá? E aí, ou pela desintegração do estado líquido por atomização. É um processo mais trabalhoso, mais custoso, mais caro e mais dificultado também, tá? Pela ebulição. E aí a gente tem essa névoa com partículas que variam entre 0,01 micrômetros até 10 micrômetros. O que seria isso? 10 micrômetros, o micro, só para a gente recapitular, é como se fosse 10 elevado a menos 6, é uma potência. Então, na verdade, se a gente fosse colocar em metros, tá? Esse número aqui seria
0,00001 metros. Então, a gente imagina uma partícula extremamente pequena. No nosso dia a dia, a gente não consegue nem visualizar isso, né? Porque a gente está acostumado a trabalhar com 1 metro, meio metro, né? Ou então centímetros, 1 centímetro, 2. Agora, imagina, 0,00001 metros. Então, são partículas extremamente pequenas, tá? Elas são derivadas de quê? Como eu já havia dito, olha, elas podem sair por uma pistola de tinta, por exemplo, um spray, aqueles vidros de aerossol, tá? E processo de lubrificação, é onde você tem aqueles jatos sprays mesmo, tá? Ou então, o monóxido de carbono também, além dele trabalhar como um processo, né, de asfixiante lá atrás, de gases, de vapor, ele também entra nesse processo. Por quê? Porque dependendo da quantidade em que ele é liberado pelos escapamentos de carro, ele produz uma névoa também, tá certo? Mesmo sendo incolor, a gente não conseguindo visualizar. E aí, a gente tem aqui uma imagem, né, de um pulverizador, no caso aqui também, olha, uma pessoa aplicando ali no caso, um pesticida, um agrotóxico, ou mesmo um produto ali, né, numa lavoura, e aí ele está o quê? Pulverizando, aqui atrás, olha, a gente pode visualizar, ele está pulverizando algum produto químico ali na lavoura. E aqui, uma pessoa com uma pistola de tinta, tá? É muito comum em fábricas de móveis, né, próprio de materiais de tintas, que utilizam tintas. Nós temos as poeiras, aí as poeiras são partículas um pouco maiores. Por quê? Porque são as partículas sólidas, tá certo? São o quê? São suspensão no ar, essas partículas, têm os pequenos tamanhos e são provenientes de quê? Processos mecânicos de desagregação ou ruptura, ou seja, quebra. O tamanho varia de 0,1 até 25 micrômetros. Então, são maiores, tá? Algumas partículas dela do que as de neblina. Algumas têm o mesmo tamanho, com a diferença principal qual? Em que uma está no estado líquido e a outra no estado sólido. Pode ser também criada pelo esmerilhamento, né? Então, quando você vai esmerilhar ou quando você vai triturar. Como principais substâncias aqui, nós falamos da sílica, do asbesto e do carvão mineral. A sílica, ela é muito comum, não entra no caso aqui, né, no caso da trituração, mas a sílica, ela é muito utilizada para tirar a umidade do ar. Então, muitos produtos que a gente compra, por exemplo, bolsas, vem sempre um saquinho com uma sílica. Por quê? Porque ela absorve a água, uma tira a umidade do ar. Tá? E se você triturar a sílica, né, de uma forma, né, ou numa forma mecânica, você consegue ter o quê? Uma poeira de sílica. O asbesto, hoje em dia também ele já foi condenado, mas algumas empresas ainda clandestinas ainda acabam usando, que é o amianto. Né? Antigamente as casas, muitas delas tinham, né, telhas de amianto. No processo de produção dessas telhas, sai uma poeira. E essa poeira, por que ela foi condenada? Porque essa poeira do asbesto, que é o amianto, ela é extremamente tóxica, ela é cancerígena, então ela foi condenada. Tá? Então nem usa mais assim, né? Legalmente não se usa, mas tem algumas empresas, ainda algumas indústrias que acabam trabalhando com esse asbesto ainda. E o carvão mineral, o pó do próprio carvão, né, dos processos industriais, esse pó, ele também você pode causar uma inalação e causar algum problema. As poeiras, então, nós vamos ver que elas têm 3 classificações. São as minerais, que aí entra o que nós acabamos de falar, a sílica, o asbesto e o carvão, e aí tem as doenças provenientes do próprio material. A silicose, que é causada por quartzo ou a sílica, a asbestose, que é o amianto, tá? E a pneumoconiose dos minérios, que é o carvão mineral. Tem um nome específico, mas na verdade quase todas, no caso aqui, né, causam problemas, principalmente nos pulmões, problemas respiratórios, tá? E principalmente no caso do asbesto, que seria um problema sério de deformação, começa a deformar os órgãos internos e a pessoa vai se debilitando até chegar à morte e também causa o câncer. As poeiras vegetais, principalmente, né, do processo de extração de algodão e bagaço de cana-de-açúcar. Então, são processos também que ocorrem de maneira mais natural. As principais consequências das poeiras vegetais são a bicinose do algodão, a bagaçose da cana-de-açúcar. E as poeiras alcalinas. As poeiras alcalinas, por que a gente fala alcalinas? Também só a gente lembrando. Alcalinas são aqueles grupos, né, a gente estuda lá na química também, aquelas classificações de substâncias. Substâncias com características ácidas, características básicas ou alcalinas.
O que seriam as alcalinas? São aquelas que têm aquele grupo que a gente chama de hidroxila, o grupo OH. Ou seja, o calcário ele tem essa capacidade. Então, quem trabalha com calcário, lá nos garimpos do calcário, vai inalar essa poeira e que quando entra em contato no organismo, o que vai acontecer? Com a água que nós temos no organismo, vai formar uma base, vai formar um produto alcalino. E aí você tem uma série de problemas, né? Porque começa a degradar alguns órgãos também, né? Começa a causar problemas no estômago, né? No fígado. Então você tem um problema com quem trabalha com calcário. E as consequências principais, como eu já havia dito, são as doenças pulmonares. Tá? Pela inalação desses pós, eles acumulam e aí a pessoa tem problema no pulmão, e aí são a obstrução crônica e a efizema pulmonar. Os fumos, a gente terminando aqui essa primeira parte, né, nós temos os fumos que também são sólidos, são as partículas que são suspensas no ar, e elas são o quê? Geradas pelo processo de vaporização, ou seja, dos vapores dos metais. Tá? Então, a diferença do anterior lá, das poeiras, é que os fumos também são sólidos, só que são exclusivamente poeiras de metal. E quais são os metais? É o processo de produção, purificação do chumbo, do antimônio, do manganês, do ferro. Então, todos esses metais que são utilizados depois nas indústrias para a produção, né, de mesas, de cadeira, de maquinários. Então, esses metais também eles geram, tá, poeiras, que nesse caso nós vamos chamar de fumos. Tá? O tamanho das partículas também, olha, extremamente pequenas, inferior a 0,1 micrômetros. Então, são extremamente pequenas que a olho nu a gente não consegue visualizar. Então, a pessoa vai inalando aquilo, acha, isso não tem problema, mas no futuro vai trazer uma série de problemas. No caso aqui, um exemplo, o óxido de zinco, tá? Ele é muito utilizado nas operações de soldagem com ferro. Então, quando vai fazer solda, né, para utilizar o ferro, usa muito esse óxido aqui. E aí, esse óxido, ele é um pó, na verdade. Então, a gente fala que ele é o fumo de zinco, tá certo? E aí, as consequências, nós temos a doença pulmonar obstrutiva, a febre, causada pelos fumos metálicos, e uma intoxicação específica de acordo com o metal. O chumbo, por exemplo, ele causa uma intoxicação específica porque ele acumula no organismo das pessoas. Aqui nós temos o exemplo de uma soldagem. Então, a gente tem uma solda ali. Essa solda, você usa, no caso do ferro ali, está usando o pó do óxido de zinco para fazer a soldagem ali. Então, a pessoa, né, ela está usando aqui alguns equipamentos de proteção, mas como as partículas são extremamente pequenas, né, qualquer fresta que tiver, né, ou seja, nesse equipamento aqui, a pessoa pode estar inalando. E com isso, a gente vai encerrar essa primeira parte do nosso módulo. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade, né, a esse capítulo de agentes químicos e aí a gente vai começar a falar sobre a natureza química desses agentes. Até a próxima aula.